Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o primeiro Papo Literário de 2024, aqui da Livraria Leitura do Shopping Del Passeio. Veja o que preparamos para você nesta edição. O psicólogo Ed Carlos Cruz apresenta o seu livro Caixa Preta, o Guia do Autoconhecimento. Vamos mostrar também como foi a solenidade de entrega do prêmio da Academia Feminina de Letras do Ceará, a FELCE 2023. Nossa entrevista especial é com o escritor e servidor público Estênio Gardel, vencedor do Prêmio Internacional National Book Awards nos Estados Unidos. E ainda o livro O Relojoeirante calibra ponteiros nas paragens, realismo cientificcionista, de Frederico Fontinelli Farias. É tudo agora, no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje falando sobre emoções. Você sabe como elas surgem e florescem? E como controlá-las? O livro Caixa Preta, o Guia do Autoconhecimento, do psicólogo Ed Carlos Cruz, explica pra gente. O que será que um avião pode ter em comum com a psicologia positiva? O psicólogo e escritor Ed Carlos Cruz observou a existência dessa relação a partir de uma antiga lembrança. Me lembro de um acidente que teve e que precisou abrir a caixa preta do avião para poder descobrir o fator que tinha derrubado aquela aeronave. Aquilo aguçou a minha curiosidade. Uma caixa preta, ela serve tanto para entender tanto a trajetória do avião, como pouso, decolagem forçadas, quedas. E eu fiz uma analogia com a mente humana, né? com a psique humana, onde muitas vezes nós temos trajetos que precisam ser verificados, tanto no nosso sucesso, quanto também nas nossas aterrissagens forçadas. Ed Carlos explica que todos temos dentro de nós uma espécie de caixa preta. Todos nós temos uma caixa preta que no decorrer da vida ela precisa ser aberta, né? Tanto na nossa vida pessoal, profissional, emocional, nós precisamos abrir a nossa caixa preta para descobrir o real motivo das nossas ações, o real motivo do nosso sucesso, ou até mesmo de algo que a gente pereceu durante a nossa trajetória de vida. E foi dessa observação que surgiu o livro Caixa Preta, abordando vários exemplos que podem se encaixar no nosso aspecto psicológico. Ele aborda não só a história, né, de acidentes aéreos, por exemplo, o acidente da Gol que aconteceu no meio da Mata Atlântica. Aí eu faço uma analogia com que muitas vezes nós precisamos enfrentar uma floresta, os perigos de uma floresta para poder entender a nós mesmos. Outro, a Air France, que caiu no meio do oceano e a caixa preta emitiu um sinal. Muitas vezes na nossa vida, quando nós caímos em alguma coisa, a nossa caixa preta está emitindo um sinal, mostrando para a gente que ela precisa ser aberta e entender por que nós caímos em algum momento da vida. Então ela está recheada de fatores históricos. Eu coloco também algumas coisas que eu aprendi durante a minha vida, na minha infância, na minha adolescência, até eu chegar hoje, né, tanto na estatura como também na minha vida profissional. E o autor Ed Carlos fala como o leitor pode adquirir a obra. Ele foi lançado no dia 28 de abril e eu queria até agradecer à Livraria Leitura que cedeu todo o espaço e ele está exposto lá para quem quiser comprar e adquirir o seu livro na Livraria Leitura, tanto na do Del Passeio quanto também na livraria do Shopping Rio Mar. Nas redes sociais, você pode entrar no meu Instagram, é psi Ed Carlos Cruz, e você pode solicitar o seu livro e você vai estar recebendo em casa. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é o advogado Dimas Oliveira. Confira a dica literária dele. Eu vim aqui nesse momento indicar para vocês um livro importante que esteve na lista dos mais vendidos do New York Times, que é o Livro das Vidas. É um livro que fala fundamentalmente dos anônimos. É um livro que tem a ver com o obituário.
criado por um editor do New York Times e que resolveu dar a oportunidade a que um dos seus jornalistas escrevesse sobre a vida dos anônimos, mais do que a vida dos artistas, daqueles que tinham muito prestígio e que eram presos ao espetáculo de Hollywood. Então, um livro lindo que fala da riqueza dos anônimos de maneira muito inteligente. Esse é o livro que eu indico para vocês, é um livro da minha cabeceira. E recebemos um e-mail de Gabriel Pereira, da máquina Cal e Wolf, Maurício de Souza Produções, divulgando a coleção Sebrae, A Força do Empreendedorismo. A obra traz um compilado dos quadrinhos da Turminha da Mônica, frutos do projeto ilustrado pelos personagens de Maurício de Souza. A revista tem como objetivo estimular desde cedo o desenvolvimento de habilidades empreendedoras entre crianças e jovens, em especial as meninas. Quem disse que meninas não podem ser engenheiras, empresárias de sucesso ou trabalhar com informática? Isso já é coisa do passado e a revista pretende levantar essas questões com as crianças, estimulando-as a sonhar e em atuar no futuro nas áreas que desejam. Obrigada pela sua participação aqui no Papo Literário, Gabriel. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com o servidor público e escritor Estênio Gardel, que estreia o romance A Palavra que Resta. É já já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário, aqui da Livraria Leitura do Shopping Del Passeio. Natural de Limoeiro do Norte, no interior do estado, Estênio Gardel é servidor público do Tribunal Regional Eleitoral do Estado e também um especialista em literatura. Recentemente, ele fez a sua estreia com o romance A Palavra que Resta. A obra foi traduzida para o inglês com o título The Words That Remain e com ela, Estênio venceu um prêmio internacional, o National Book Awards, e também esteve aqui no Papo Literário para conversar um pouquinho com a gente sobre esta obra. E para falar sobre o livro A Palavra que Resta, eu estou aqui muito bem acompanhada com o autor Estênio Gardel, que é escritor, servidor público. E, Estênio, eu já vou começar te perguntando, né, sobre esse livro. Como é que foi para você participar de uma premiação internacional? Já tinha passado, por exemplo, pela sua cabeça, né, a possibilidade de escrever e até traduzir o seu livro para um outro idioma? Oi, Soraya, tudo bom? Bom estar aqui no Papo Literário com vocês. Olha, não, assim, quando a gente publica um livro, não dá muito para saber o que vai acontecer com ele, né? A gente pode desejar que ele vá bem, que os leitores recebam bem, leiam bastante o livro, mas premiação, não tem como a gente antecipar isso. Crítica, como que a crítica vai receber, não tem como saber, né? Só na hora que o livro está no mundo mesmo. A tradução já foi uma grande surpresa para mim, um grande presente. Logo depois que saiu aqui no Brasil, a gente já conseguiu a tradução para o inglês. E isso já era mais que o sonho, né? E aí, em setembro, quando eu fiquei sabendo da indicação, que o livro estava entre os 10 finalistas, depois ficou entre os 5 finalistas, e agora, no último dia 15, a grande premiação mesmo, saindo como vencedor na categoria de literatura traduzida, né? O susto foi muito grande, meu e da tradutora, que também é nordestina, do Rio Grande do Norte. E a primeira reação foi essa, de muito espanto mesmo, porque era uma conquista completamente inesperada, assim,
Mas depois veio a alegria, né? A felicidade de estar ali e poder ver que o livro realmente tinha tocado pessoas, não só daqui do Brasil, mas também lá de fora. E aí vocês se prepararam, né, para essa premiação, a National Books Awards, né? E como é que foi, assim, no dia chegar, né, e saber, não, realmente é o grande dia? Deu aquele friozinho na barriga? Aí eu não fiquei nervoso só um dia, não. Eu fiquei nervoso a semana inteira, praticamente, né? Porque tem toda a preparação para a viagem. E lá, depois que eu cheguei, teve, na noite anterior, ao dia 15, teve uma outra cerimônia em que os finalistas se reuniram para fazer leitura dos seus textos. Todos os finalistas receberam medalha e um quadro, né, com uma citação sobre o livro. E aí só no dia 15 mesmo a cerimônia, com certeza, essa a mais nervosa, né? E eu já sou meio nervoso, assim, em qualquer outra situação. Imagine numa dessa, com muita assim, pompa, né? Num lugar muito muito cheio de pessoas famosas, outros escritores, né? Então, em outro país. Então, com certeza, eu estava bem ansioso, bem nervoso. E aí, conta um pouquinho pra gente, né, sobre essa obra. É um romance, mas assim, o que trata, né, o teu livro? Sim, A Palavra que Resta é um romance e traz a história de Raimundo, um homem de 71 anos que decide aprender a ler e escrever para poder ler uma carta que ele recebeu 52 anos antes, de Cícero, né, o seu primeiro grande amor, digamos assim. E aí, para saber mais sobre o livro, né, só adquirindo, gente. Então, vamos perguntar para o Estênio onde é que as pessoas vão encontrar esse seu livro. Bem, o livro está disponível na Amazon para comprar tanto físico quanto digital e também em livrarias físicas, né? Nas livrarias aqui de Fortaleza já vi disponíveis e também livrarias físicas de todo o Brasil. E aí, só para antes da gente encerrar, né, queria que você falasse um pouquinho também de outras publicações que você já participou, né? Você disse que antes escrevia mais contos e aí A Palavra que Resta já foi um filho, assim, né, que você foi desenvolvendo aí, que realmente foi lançado há 2 anos, em 2021, mas antes você já escrevia. Sim, eu comecei a publicar e a escrever para valer em 2016, 2017. Publiquei meus primeiros contos com outros autores, né, em coletâneas coletivas, né? Foram umas 4 coletâneas, eu acho. A maioria delas oriundas dos ateliês de narrativa da Socorro Acioli, né, em que os alunos, os colegas se reuniam e cada um escrevia o seu texto, o seu conto e publicavam juntos. E A Palavra que Resta, apesar de ter anotações assim bem anteriores, de 2013 mais ou menos, eu também comecei a escrever e a desenvolver em 2016. E meu primeiro texto longo, né? Meu primeiro romance, minha primeira narrativa longa, publicado em 2021, como você falou. Joia, pois Estênio, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Papo Literário. O prazer foi meu, Soraya, muito obrigado. Espero que vocês leiam e gostem do livro. Após o intervalo, tem a solenidade de entrega do prêmio da Felce e o novo livro do escritor cearense Frederico Fontinelli, O Relojoeirante. É já já. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta aqui da Livraria Leitura no Shopping Del Passeio, com uma reportagem sobre viagem no tempo. Essa é a proposta do jornalista e escritor Frederico Fontinelli Farias, que apresenta aos leitores o seu livro de estreia, O Relojoeirante Calibra Ponteiros nas Paragens, realismo cientificcionista. O livro O Relojoeirante Calibra Ponteiros nas Paragens, do jornalista Frederico Fontinelli Farias, leva o leitor a uma viagem no tempo com o personagem Erontino Enoque, que testemunha e protagoniza diferentes histórias pelo mundo. O personagem percorre
40 anos da sua existência, viu? Inclusive com uma grande fascinação por relógios públicos e relógios pequenos, viu? E esse livro também repassa a história do Brasil e do mundo entre 1967, 67, 1972, 72, pulando ainda para 1981 e 1991, quando o livro é encerrado. No romance, Erontino procura o seu próprio destino e apresenta um pouco das características do autor. É aquele tema da pessoa à procura do seu próprio destino, etc e tal, sabe? Viu? Agora, ele também acompanha as crises mundiais, as crises brasileiras, viu? Há um lado muito levemente autobiográfico, viu? Ele também é jornalista, como eu também sou, só que é um personagem que eu acredito que seja muito mais interessante do que eu, né? O autor reuniu crônicas do início da carreira e atualidades, sendo o livro lançado só agora. Esse texto começou como um conto na década de 80, viu? E eu fui aos poucos retomando, mas a ideia vinha já dos anos 60, viu? Eu sempre tive vontade de escrever um livro e só saiu agora, viu? No livro há também referências do cinema, arte e curiosidades. Eu comecei na imprensa como crítico de cinema, sabe? Há muitas referências a cinema, inclusive, numa das páginas você vai encontrar uma lista de 40 personalidades síntese da sétima arte do respectivo país, viu? No Brasil, por exemplo, eu optei pelo Grande Otelo. Eu faço um resgate, aliás, é um trabalho meu desde 2022, da obra do artista plástico Eduardo Pamplona, que foi o esteta que teve mais monumentos destruídos em Fortaleza. Entre eles, o primeiro da Praça Portugal e o pioneiro por trás da Igreja do Coração de Jesus. Viu? Hoje resta de famosos dele a Escrava Libertada em Redenção, um na entrada da Companhia Docas e a obra-prima por trás do altar da Igreja de São Benedito. E em dezembro foi realizada a solenidade de entrega do prêmio da Academia Feminina de Letras do Ceará, a AFELCE. A solenidade foi marcada por homenagens e entrega de premiação aos vencedores do concurso literário A Preservação do Planeta Depende de Nós, patroneado pela ativista ambiental e poetisa Maria Rosa Rodrigues. Na ocasião, os escritores também se confraternizaram. A festa natalina da AFELCE e a entrega do prêmio é a nossa imagem literária da semana. O nosso clipoema de hoje foi inspirado em Esses Versos, do poeta Belchior Chaves.
A narração é de Emanuel Bruno. Eu faço meu verso com amor e alegria. São 15 anos de história que contagia. Promovendo a cultura, artes e informação. O programa Papo Literário. Na grade da programação, o Ceará é meu estado, é minha origem raiz. Grandes talentos que conquistam o país. É com imensa alegria ao canal homenageado. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!